O sol quente do sertão pernambucano batia forte sobre o canteiro de obras quando um menino descalço, de não mais que 14 anos, se aproximou do portão. Suas roupas estavam rasgadas, os pés cobertos de poeira vermelha, e nos braços carregava apenas uma mochila surrada feita de saco de estopa. "Ei, moleque, aqui não é lugar de pedinte!" gritou o vigia, fazendo gestos para que se afastasse. Mas o garoto não se moveu. Com uma voz firme que contrastava com sua aparência frágil, ele disse algo que fez o barulho das máquinas parecer um sussurro. "Senhor, eu vim aqui porque vocês vão ter um problema muito sério com a fundação do Bloco C. Os cálculos de resistência do concreto estão errados. E se não corrigirem isso hoje, toda a estrutura vai desabar em menos de 6 meses. Antes de continuar, te peço que se inscreva no canal e deixe um gostei para nos ajudar. Agradeço de coração a quem puder fazer esse simples gesto." O vigia ficou boquiaberto. Como aquele menino sujo e maltrapilho poderia saber sobre engenharia estrutural? E mais importante, como ele sabia sobre o Bloco C quando nem mesmo os operários sabiam dos problemas que estavam sendo discutidos em sigilo na sala dos engenheiros naquele exato momento? 20 minutos depois, uma pequena multidão havia se formado no canteiro. O engenheiro-chefe, Dr. Roberto Mendes, um homem de 50 anos com diploma da USP e 20 anos de experiência, desceu de seu trailer com o rosto vermelho de indignação. "Quem foi o irresponsável que deixou essa criança entrar aqui?" Ele berrou, olhando o garoto de cima a baixo com desdém. "Olha só o estado dele. Deve ser mais um pivete querendo roubar alguma coisa ou pedir esmola." Os operários riram, alguns tiraram fotos com o celular. O garoto, cujo nome era João Pedro, permaneceu imóvel, seus olhos castanhos fixos no engenheiro. "Senhor", disse João Pedro com a mesma calma de antes, "eu não vim pedir nada, vim oferecer minha ajuda. Sei que o senhor está há 3 dias tentando resolver o problema da carga distribuída na laje do 3º pavimento e que os cálculos de momento fletor não estão fechando." Dr. Roberto ficou pálido. Aquela informação era secreta, discutida apenas entre ele e 2 engenheiros experientes em reuniões fechadas. Como você sabe disso?" gaguejou, a prepotência dando lugar ao espanto. João Pedro ajustou a alça de sua mochila improvisada e, pela primeira vez, esboçou um sorriso. "Porque toda noite, senhor, quando vocês vão embora, eu venho aqui, não para roubar." Ele fez questão de esclarecer, "mas para estudar. Eu leio os projetos que vocês deixam no lixo, copio as equações dos quadros que não apagam e anoto tudo nos cadernos que faço com papelão." Ele pausou, vendo a expressão de incredulidade no rosto do engenheiro. "Meu sonho é construir pontes, senhor. Pontes que liguem o meu povoado à cidade, para que as crianças não precisem andar 15 quilômetros todo dia para estudar, como eu faço." O silêncio que se seguiu foi total. "Doutor." Roberto olhou ao redor e viu que todos os trabalhadores haviam parado de trabalhar. Alguns baixaram a cabeça, envergonhados das risadas de momentos antes. "Está bem, garoto", disse o engenheiro, mais por curiosidade do que por acreditar. "Se você é tão esperto assim, me diga, qual é exatamente o problema com o Bloco C?" João Pedro respirou fundo e caminhou até uma pilha de entulho próxima. Com um pedaço de tijolo quebrado, começou a desenhar no chão de terra batida. Os trabalhadores se aproximaram, formando um círculo ao redor do garoto. "O problema não está só no Bloco C, senhor", disse João Pedro, traçando linhas precisas no chão. "Está aqui, na viga de transição entre o Bloco B e C. Vocês calcularam a carga como se fosse uma viga simples, mas ela é, na verdade, uma viga contínua, com 2 apoios." Dr. Roberto franziu a testa. Aquilo fazia sentido, mas como um moleque sem estudo poderia... "Oh, continue", murmurou, agachando-se para ver melhor os desenhos improvisados. "A carga de 15 toneladas por metro quadrado que vocês usaram está certa." João Pedro continuou, desenhando setas e números, "mas a distribuição está errada.
Quando chover muito, e aqui chove pesado entre março e julho, a água vai se acumular exatamente neste ponto. Ele marcou um X no desenho. A viga vai receber 40% mais peso do que foi calculado. Nesse momento, seu Antônio, o mestre de obras mais antigo da empresa, deu um passo à frente. Era um homem de 60 anos, rosto marcado pelo sol, que trabalhava na construção civil desde os 12 anos de idade. Doutor Roberto, disse seu Antônio, tirando o capacete e coçando a cabeça. Eu não entendo dessas contas todas, mas... Ele hesitou, olhando para João Pedro com respeito. Faz 3 dias que eu estou tentando falar com o senhor que tem alguma coisa estranha naquela viga. Ela está fazendo um barulho diferente quando a gente bate, como se tivesse oca por dentro. Um murmúrio percorreu o grupo. Dr. Roberto sentiu um frio na barriga. Se seu Antônio estava certo, e se o menino também estava certo sobre os cálculos? Impossível, disse Dr. Roberto, mas sua voz já não tinha a mesma certeza de antes. Eu revisei esses cálculos pessoalmente. Usei o software mais moderno, tudo conferido 3 vezes. João Pedro ergueu os olhos do desenho e olhou diretamente para o engenheiro. Senhor, posso ver as plantas originais? Perguntou com educação. Para quê? Porque eu acho que o problema não foi no cálculo. Foi na digitação no computador. Dr. Roberto hesitou. Mostrar plantas técnicas para um garoto da rua? Mas, por outro lado, se houvesse mesmo um erro... Enquanto isso, do outro lado do canteiro, Dona Maria, a responsável pela cantina, observava toda a cena com interesse. Ela conhecia João Pedro há alguns meses. O menino sempre aparecia no final do expediente, quando todos iam embora, para recolher os restos de comida que ela deixava propositalmente numa sacola limpa perto do lixo. Esse menino, murmurou para Josefa, sua ajudante, não é como os outros pedintes, não. Ele sempre agradece, nunca pede mais do que precisa, e uma vez eu vi ele dividindo a comida com outros meninos menores. Josefa balançou a cabeça. Coitado, a mãe dele morreu no parto do irmãozinho, e o pai sumiu depois disso. Ele cuida de 3 irmãos sozinho, mora numa casinha de taipa lá no Sítio das Pedras. Como você sabe disso tudo? Minha comadre é vizinha dele. Diz que toda noite, depois de colocar os irmãos para dormir, ele acende uma vela e fica estudando até de madrugada, com livros que ele cata no lixo da cidade. As 2 mulheres trocaram olhares emocionados. Sem que ninguém percebesse, Dona Maria começou a chorar. De volta ao grupo principal, Dr. Roberto havia tomado uma decisão. Mandou um dos estagiários buscar as plantas no trailer. Quando o rapaz voltou com a pasta azul, o engenheiro abriu os documentos na capota de uma caminhonete. João Pedro se aproximou devagar, como se estivesse entrando numa igreja. Seus olhos brilharam ao ver as plantas técnicas detalhadas, com todas as medidas e especificações. Aqui, disse apontando para uma sequência de números. O senhor vê este número? 240? Sim, é de altura da viga em metros. Mas aqui embaixo, na especificação do concreto, está escrito 240, sem a vírgula. Dr. Roberto ajustou os óculos e se inclinou sobre o papel. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, sussurrou. O sistema interpretou como 240 metros de altura, não 240. Por isso, os cálculos de resistência ficaram completamente errados. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Se aquilo fosse verdade, não era apenas o bloco C que estava em perigo. Era a vida de centenas de pessoas que morariam naquele edifício. Seu Antônio quebrou o silêncio. E agora, doutor? O que a gente faz? Todos os olhos se voltaram para Dr. Roberto, mas foi João Pedro quem respondeu. A gente, para a obra, refaz os cálculos corretos e reforça toda a estrutura. Vai custar dinheiro, mas vai salvar vidas. Dr. Roberto olhou para o menino com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Era respeito? Vergonha? Admiração? Como você aprendeu tudo isso, garoto? Perguntou com voz embargada. João Pedro sorriu timidamente e apontou para sua mochila de estopa. Quer ver, senhor? Com mãos trêmulas, João Pedro abriu sua mochila improvisada.
O que saiu de dentro deixou todos boquiabertos. Não eram apenas papéis amassados ou restos de lixo. Era uma biblioteca inteira, cuidadosamente organizada e preservada. Estes, disse ele, retirando um maço de folhas costuradas com barbante, são trechos do livro Resistência dos Materiais do Hibbeler. Encontrei no lixo da Faculdade de Engenharia quando fui lá pedir os restos da cantina. Dr. Roberto pegou as folhas com cuidado. Estava tudo copiado à mão, com letra miúda, mas perfeitamente legível. As fórmulas matemáticas estavam reproduzidas com precisão impressionante e havia anotações nas margens. E isto aqui, João Pedro continuou, tirando outro conjunto de papéis, são exercícios que eu inventei para treinar. Como não tenho as respostas dos livros, eu resolvo os problemas de 3 jeitos diferentes. Se os 3 dão o mesmo resultado, eu considero que está certo. Seu Antônio se aproximou e pegou uma das folhas. Mesmo sem entender os números, conseguia perceber o capricho e a dedicação em cada linha escrita. Quantas horas por dia você estuda, menino? Depende do dia, seu Antônio. Quando meus irmãos estão doentes, ou quando preciso trabalhar catando latinhas para comprar remédio, às vezes só consigo estudar 1 hora. Mas nos dias bons, estudo até o sol nascer. Nesse momento, Dr. Roberto encontrou algo que o fez parar completamente. Era um projeto detalhado de uma ponte. Não um projeto copiado, mas uma criação original, com todos os cálculos estruturais, dimensionamentos e até especificações de materiais. Você criou isto? Perguntou erguendo o desenho. Sim, senhor. É uma ponte para o riacho que separa minha comunidade da estrada principal. Quando chove, a água sobe e as crianças não conseguem ir para a escola. Meu irmão mais novo, o Pedrinho, já perdeu quase 1 mês de aula por causa disso. Dr. Roberto estudou o projeto com olhos de especialista. A engenharia estava correta, os cálculos faziam sentido e o design era até elegante. Aquilo era trabalho de um engenheiro formado, não de um garoto de 14 anos autodidático. João Pedro, disse ele com voz embargada, este projeto está perfeito. Melhor que muitos que eu vejo de recém-formados. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. João Pedro tirou da mochila um objeto que fez todos se entreolharem espantados. Uma calculadora científica, velha e arranhada, mas funcionando. Onde você conseguiu isso, filho? Perguntou Dona Maria, que havia se aproximado do grupo. Achei no lixo do escritório da prefeitura, Dona Maria. Estava quebrada, sem as pilhas e com algumas teclas soltas. Consegui 2 pilhas velhas num rádio abandonado e colei as teclas com cola feita de farinha e água. Levei 2 meses para fazer ela funcionar direita. A emoção no canteiro de obras era palpável. Homens rudes, acostumados com o trabalho pesado, começaram a limpar discretamente os olhos. Foi então que Dr. Roberto teve uma ideia. Pegou seu telefone e ligou para o escritório da construtora. Senhor Augusto, é o Roberto. Senhor, eu preciso que o senhor venha aqui no canteiro agora. Não é emergência. Ou melhor, talvez seja, mas é uma emergência boa. Ele olhou para João Pedro. Encontrei alguém que o senhor precisa conhecer. Enquanto aguardavam a chegada do dono da empresa, Dr. Roberto começou a fazer perguntas técnicas mais complexas para João Pedro. Cada resposta correta aumentava sua admiração e sua incredulidade. Me diga uma coisa, disse o engenheiro. Como você faz para conferir se seus cálculos estão certos, sem ter acesso à internet ou a outros livros? João Pedro sorriu e apontou para o céu. Vejo as construções da natureza, doutor. Uma árvore grande não cai com vento forte porque a raiz dela é proporcional ao peso dos galhos. Um cupinzeiro não desaba mesmo com chuva porque ele tem a base mais larga que o topo. A natureza já resolveu todos os problemas de engenharia há milhões de anos. Eu só copio as soluções dela. Dr. Roberto ficou sem palavras. Em 20 anos de profissão, formado na melhor universidade do país, nunca havia pensado nisso de forma tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. E seus irmãos? Perguntou seu Antônio.
Eles também gostam de estudar? O rosto de João Pedro se iluminou. O Pedrinho, de 8 anos, já sabe ler melhor que muito adulto. Eu ensino ele toda noite. A Maria, de 6 anos, desenha melhor que qualquer arquiteto. E o bebê Joaquim, ele riu. Esse ainda só sabe dormir e chorar. Mas eu tenho certeza que vai ser muito inteligente também. Onde vocês moram exatamente? Perguntou o Dr. Roberto. No Sítio das Pedras, doutor. Uns 15 quilômetros daqui. Acordo às 4 da manhã para chegar na cidade às 7. Aí fico o dia todo procurando trabalho, catando material reciclável e estudando quando posso. De noite, volto para casa para cuidar dos pequenos. Como você vem? A pé? Sim, senhor. Às vezes, quando estou com sorte, algum caminhoneiro dá carona. Mas na maioria das vezes, é a pé mesmo. Nesse momento, uma BMW preta entrou no canteiro, levantando uma nuvem de poeira. De dentro desceu um homem de terno azul marinho. Augusto Cavalcante, dono da construtora Cavalcante, uma das maiores do estado. Dr. Roberto foi ao encontro do patrão, sussurrou algo em seu ouvido e ambos se aproximaram de João Pedro. Então você é o famoso menino gênio, disse seu Augusto, estendendo a mão. Roberto me contou que você descobriu um erro que poderia ter custado vidas. João Pedro apertou a mão do empresário com firmeza, olhando-o diretamente nos olhos. Não sou gênio não, senhor. Só gosto muito de aprender. E acredito que todo mundo tem o direito de morar numa casa segura. Seu Augusto sorriu. Havia algo naquele garoto que o impressionava para além da inteligência. Era caráter, era dignidade, era uma maturidade que nem todos os adultos possuíam. João Pedro, disse ele, eu gostaria de fazer uma proposta para você. Mas antes, preciso que você me responda uma coisa com toda sinceridade. Qual é o seu maior sonho na vida? João Pedro não hesitou nem por um segundo. Construir pontes, senhor. Pontes que liguem pessoas, que acabem com o isolamento, que deem oportunidade para todo mundo. E formar outros engenheiros como eu, para que nenhuma criança precise andar 15 quilômetros para estudar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era de espanto ou incredulidade, era de profundo respeito. Seu Augusto caminhou alguns passos, as mãos para trás, pensando. Quando se virou para João Pedro, seus olhos brilhavam com uma determinação que todos reconheceram. João Pedro, disse ele com voz firme, eu vou fazer 3 propostas para você. 3 pontes que vão mudar não só a sua vida, mas a de muita gente. O garoto engoliu seco, segurando firme sua mochila de estopa. Primeira proposta, a partir de segunda-feira você vai estudar no Colégio Militar de Recife. Bolsa integral, uniforme, material escolar, tudo pago pela empresa. E não se preocupe com seus irmãos. Ele ergueu a mão quando João Pedro foi falar. Eles vão para a melhor escola particular da região, também com tudo pago. Um murmúrio de aprovação correu entre os trabalhadores. Dona Maria estava chorando abertamente. Segunda proposta, continuou seu Augusto. Você e seus irmãos vão morar numa casa nova que minha empresa vai construir no Sítio das Pedras. Uma casa de verdade, com 3 quartos, banheiro completo, energia elétrica e internet. Você vai precisar de um lugar adequado para estudar. João Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo parecia um sonho. E a terceira proposta, seu Augusto sorriu, é a mais importante. Assim que você se formar no ensino médio, vai direto para a Universidade Federal de Pernambuco, curso de Engenharia Civil com uma bolsa de estudos completa que inclui moradia e alimentação. Mas tem uma condição. Qual, senhor? Perguntou João Pedro, com voz trêmula. Durante as férias escolares, você vai trabalhar aqui comigo como estagiário júnior. Vai aprender na prática tudo que estuda na teoria. E quando se formar engenheiro, ele pausou, olhando diretamente nos olhos do garoto. Você vai assumir o departamento de projetos especiais da empresa. Seu primeiro projeto oficial será construir a ponte que você desenhou para sua comunidade.
João Pedro não conseguiu mais segurar. As lágrimas escorreram pelo seu rosto empoeirado, deixando rastros limpos nas bochechas sujas. Mas, Senhor, disse ele entre soluços, por que o Senhor está fazendo isso por mim? Eu não tenho como pagar. Seu Augusto se aproximou e colocou a mão no ombro do garoto. Porque João Pedro, em 30 anos construindo edifícios, eu nunca vi ninguém com tanto talento e tanto coração ao mesmo tempo. Você não quer apenas ser engenheiro. Você quer usar a engenharia para ajudar as pessoas. E isso não tem preço. Dr. Roberto se aproximou, com um sorriso orgulhoso no rosto. Além do mais, disse ele, você me salvou de um erro que poderia ter destruído minha carreira. E pior ainda, colocado vidas em risco. Agora vou ter que reaprender algumas coisas com um professor de 14 anos. Todos riram, incluindo João Pedro. Seu Antônio tirou o capacete e se aproximou do garoto. Menino, disse ele com voz embargada, eu trabalho com construção há quase 50 anos. Vi muito engenheiro formado que não sabia nem segurar uma furadeira direito. Mas você tem algo que não se ensina em universidade nenhuma. Você entende que cada tijolo que a gente coloca vai fazer diferença na vida de alguém. Dona Maria não aguentou mais e foi abraçar João Pedro. Meu filho, disse ela, desde hoje você vai almoçar aqui na cantina todos os dias. De graça e com a melhor comida que eu souber fazer. É o mínimo que posso fazer por alguém que vai construir pontes para unir as pessoas. Mas a surpresa não havia terminado. Seu Augusto pegou o telefone novamente. O senhor prefeito, é Augusto Cavalcante. Preciso falar com o senhor sobre um projeto social urgente no Sítio das Pedras. Não é só sobre uma casa, é sobre uma escola, uma ponte e talvez um futuro centro de treinamento técnico para jovens da região. Enquanto seu Augusto falava ao telefone, Dr. Roberto se aproximou de João Pedro. Você sabe o que acabou de acontecer aqui? Perguntou. Acho que minha vida mudou, doutor. Não, João Pedro. Você mudou a vida de muita gente. Daqui a alguns anos, quando aquela ponte estiver pronta e dezenas de crianças estiverem atravessando ela para ir à escola, elas nem vão saber que um menino de 14 anos, descalço e com roupas rasgadas, foi quem tornou isso possível. João Pedro olhou ao redor. Via rostos sorridentes, olhos brilhando de emoção, pessoas que algumas horas antes o viam como um pedinte e agora o tratavam como família. Doutor, disse ele, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor acha que um dia eu vou ser um engenheiro de verdade? Dr. Roberto sorriu e apontou para o chão, onde ainda estavam visíveis os desenhos que João Pedro havia feito com o tijolo quebrado. Meu jovem, você já é um engenheiro, falta só o diploma confirmar o que todos aqui já sabemos. O sol do sertão começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. No canteiro de obras, uma nova história estava começando. Uma história de pontes. Não apenas de concreto e aço, mas de oportunidades, sonhos e esperança. João Pedro guardou cuidadosamente seus papéis na mochila de estopa. Amanhã ainda usaria aquela mochila, mas sabia que em breve ela seria substituída por uma pasta de couro, cheia de projetos que mudariam o mundo. E quando chegasse esse dia, ele jamais esqueceria de onde veio, nem das pessoas que acreditaram nele quando ele era apenas um menino descalço com um sonho gigante. Algumas semanas depois, a primeira matéria do jornal local trazia a manchete: menino de 14 anos descobre erro em obra e ganha bolsa de estudos. Mas João Pedro sabia que a verdadeira manchete seria escrita anos depois. Engenheiro constrói a ponte dos sonhos e transforma sua comunidade. E essa história ainda estava apenas começando. Se este conto tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. E deixe um comentário abaixo dizendo qual a sua cidade. Até a próxima.